bem-vindos a mais um Falar Direito. Esta manhã temos connosco uma dupla de advogados ligados também ao setor imobiliário para nos explicar o impacto das mudanças nos vistos gold neste mercado e também traçar algumas perspectivas para a evolução do preço dos imóveis e dos investimentos. Falamos de Raquel Galinha Roque, sócia e cofundadora da CRS Advogados, e João de Moraes Vaz, sócio de Antas da Cunha S.A. Muito obrigada aos dois por terem aceito também o nosso convite. As promotoras e consultoras imobiliárias continuam a listar Portugal e também concretamente Lisboa como uma das cidades europeias mais atrativas para investir. É também essa a vossa opinião? Olá Mariana e boa tarde a todos a quem nos estão a ouvir, agradeço desde já o convite endereçado. Eu diria que Lisboa e Portugal no geral se têm colocado cada vez mais numa pole position em termos de investimento estrangeiro, nomeadamente a questão dos vistos gold, mais como uma questão de uma porta para a Europa. Até porque, a minha opinião pessoal e por experiência aqui na CRS, muitas das pessoas e investidores estrangeiros que acabam por escolher quer Lisboa, quer o Porto também tem vindo a ganhar muito e certamente depois com as alterações legislativas que iremos falar se calhar um pouco mais à frente, a verdade é que tem permitido também ao país, junto de turismo, junto de promoção internacional, conseguir trazer cada vez mais pessoas. Pessoas essas que efetivamente vêm viver para Portugal e acabam por estar cá e integrar-se na nossa comunidade e ver um pouco da nossa cultura. Bom dia a todos, obrigado também pelo convite. Eu concordo inteiramente com a doutora Raquel Roque. Acho que tivemos aqui este pequeno percalço do Covid, por razões evidentes e operacionais não conseguimos manter e fomentar aquilo que vinha sendo o turismo nos últimos anos, mas acho que a procura pelo nosso país a todos os níveis vai continuar, vai manter-se nesta linha que temos vindo a seguir e que tem obviamente dinamizado o nosso país a todos os níveis, não só no mercado imobiliário, que é tendencialmente aquilo que vamos falar mais hoje, mas a todos os níveis, e portanto eu acho que os clientes estrangeiros que nesta última meia década finalmente descobriram aquilo que é a beleza e o encanto do nosso país, vão continuar a manter esta rota, esta trajetória, e portanto acho que é transversal a todos nós. Quanto mais nós viajamos, mais valor nós damos àquilo que temos em casa, e portanto estou absolutamente convencido que a procura vai ou manter-se muito alta como estava nos últimos anos, ou até aumentar, descer, confesso que não acredito. Ultrapassada, claro que está esta dificuldade operacional que temos vindo a ter aqui neste último ano. A que nível foi essa dificuldade operacional de que fala? Houve de facto assim muitos entraves em termos de logística até, ou a retração houve mesmo porque as restrições impediram as viagens e os investidores não se conseguiram deslocar? O facto do online ter, no fundo, havido este boom não colmatou essas falhas? Relativamente ao tema desta dificuldade operacional que eu me estava a referir, eu estava a referir-me em concreto ao facto de não haver viagens, de termos as fronteiras fechadas, daquilo que são os estabelecimentos turísticos, hoteleiros, alojamento local, o que quer que seja, estar tudo encerrado, à indefinição que nós temos naquilo que vai ou não ser o tal passaporte que tem agregado uma vacina para se perceber se a pessoa já foi vacinada ou não, ou seja, todas estas, o medo das pessoas também, obviamente, não é? Todas estas dificuldades operacionais criaram constrangimentos, eu acho que transversais a toda a economia e às nossas vidas, e obviamente também relacionadas com o mercado imobiliário, relacionadas aqui com estes temas que temos vindo a tratar. Foi por acaso, foi engraçado porque vimos também muitas das agências imobiliárias a terem meios mais criativos e fazerem visitas que Era acabavam por mesmo ser… nessa ótica a que me referia, se não Era, ou seja, muitas vezes criaram várias formas de conseguir facultar aos clientes visitas virtuais aos imóveis, porque todos nós sabemos o quanto é difícil comprar ou arrendar uma casa sem ver, sem lá estar, sem sentir a casa, a atmosfera, a zona, o ambiente, e portanto isso foi evidentemente uma dificuldade grande e que naturalmente na minha perspectiva abrandou o ritmo daquilo que vinham sendo as vendas, abrandou, é incontornável, mas pronto, ou seja, estas dificuldades operacionais eu acho que
tal como nós estamos hoje aqui a reunir por Teams, foram sendo e vêm sendo ultrapassadas, e pronto, eu acho que, claro que quando as coisas retomarem a sua normalidade em termos de viagens, vai ser muito mais simples retomar aquilo que é a procura e a aquisição de imóveis, arrendamento de imóveis, mas pronto, mas depois para já e nesta fase também foi interessante ver como é que o mercado se ajustou e se adaptou àquilo que eram os constrangimentos que todos vivemos aqui no último ano. A doutora Joana também verificou esse reajustamento, no fundo, por parte dos seus clientes, como é que se adaptaram, e pergunto também se acha que as PropTech, como chamadas as tecnológicas nesta área do imobiliário, tiveram aqui um fator extra para se reposicionar, ou então o fator presença física ainda é crucial neste mercado. Bom, eu acho que nós cada vez estamos mais saudosistas da presença física, porque, como o Dr. João dizia bem, a questão dos Teams, dos Zooms, eu acho fantástica a velocidade a que nós nos conseguimos adaptar a esta nova realidade. Eu, na verdade, nem gosto de lhe chamar nova realidade, eu gosto da realidade antiga, e acho que o contacto humano, o tato, faz toda a diferença. Mesmo nós, como advogados, a relação de confiança com o cliente é essencial e esse contacto é essencial. Mas a verdade é que a maioria dos clientes estrangeiros que vêm e investem em Portugal, quer numa ótica da hotelaria, de um alojamento local, para comprar, para arrendar, o que seja, a verdade é que já à partida existe sempre uma distância física e, portanto, as pessoas aí já estão, pelo menos na parte da procura do investimento e por aí fora, um bocado formatadas, digamos assim, para a existência dessa distância. Agora, eu acho genial como é que algumas mediadoras aliaram a arte e decoraram casas de uma maneira fantástica, no sentido mesmo de, sei lá, ajudar a comunidade cultural e artística em Portugal, atores que estavam desempregados. Eu vi um projeto cheiríssimo relacionado com isso. Como é que nós, advogados, também, de alguma maneira, conseguimos ajudar e incentivar a pensar, ok, isto é um problema transversal a todos, estamos todos solidários aqui, porque estamos todos no mesmo barco pela primeira vez, independentemente de culturas, de idades, de tudo. Isto é comum ao ser humano e, portanto, vamos agarrar neste desafio e vamos pelo menos tirar o melhor daí. E, por exemplo, uma das melhores adaptações que eu senti, e acho que o Dr. João certamente concordará, tem muito a ver também, por exemplo, a facilidade com que se criou a assinatura de documentos à distância, a assinatura digital hoje em dia, que já permite assinar contratos, já permite fazer escrituras, quer dizer, e acho que é algo que temos que agarrar e que veio para mudar e dentro do mal que tem sido, o bom que se consegue tirar daqui. Portanto, eu acho que é bom sermos adversos a esta mudança, mas com ela aprendermos e também levar a advocacia um pouco a adaptar-se a estas necessidades dos clientes, sejam eles promotores, vendedores, mediadores ou clientes que estejam a investir em imobiliário em Portugal. Este ano tivemos uma mudança, não só neste regime dos vistos gold, houve uma revisão que entrará em vigor em janeiro de 2022. O que é que destacam desta alteração? Acham que também poderia ter havido uma solução mais consensual? Vamos lá ver, as alterações, elas já vinham sendo anunciadas há algum tempo e, se a memória não me falha, já no Orçamento de Estado para o ano de 2020 tinha sido concedida uma autorização ao Governo precisamente para mexer, para alterar essa legislação. A verdade é que não aconteceu e pelo menos na ótica da CRS, o que nós sentimos foi alguns clientes desconfortáveis no sentido de algo que Portugal tem trazido cada vez mais, que é a certeza e a segurança jurídica, no sentido de, ok, eu vou investir hoje, mas amanhã a lei não pode mudar, como é que ficam os meus direitos? E isto é mais do que legítimo, se para nós para alguém que nem sequer conhece a nossa legislação, mais complicado se torna de perceber como é que funcionam essas alterações. A verdade é que em 2020 nada aconteceu e também em dezembro o Governo veio alterar ou veio anunciar um conjunto de alterações, essas que só vieram a tornar-se públicas com o decreto-lei em 12 de fevereiro, se a memória não me falha, deste ano, e o que acaba por acontecer é que o Governo em dezembro tinha anunciado uma alteração gradual aos tipos de investimento e eu pessoalmente fiquei com a ideia errada, depois vim a confirmar com a legislação que veio a ser promovida e publicada, que seria em relação só à parte do investimento imobiliário, porque o visto gold tem diversas modalidades de investimento. A verdade é que as alterações que vieram a ser feitas e entrarão em vigor a 1 de janeiro do próximo ano, vieram efetivamente a aumentar o tipo de, por um lado, vieram a aumentar o tipo
de valor, de investimento mínimo necessário, como em relação à questão do imobiliário, neste caso que acho que será mais interessante falarmos, limitar no sentido de permitir, por exemplo, nas habitações, quando as pessoas adquirem imóveis para habitação, ser só nas regiões autónomas da Madeira e dos Açores ou de zonas de baixa densidade. Eu, em relação a essa questão, tenho uma leitura. Acho que os vistos gold, e como o Dr. João disse, para mim vieram para ficar. Eu acho que Portugal tem uma posição muito simpática a nível mundial. O nosso passaporte, que acho que é o que também alicia muitos investidores a optarem por Portugal, porque ao final de 5 anos podem pedir a aquisição da nacionalidade portuguesa, e portanto é algo que promove também, de uma certa forma, as pessoas acabarem por investir via Portugal, digamos assim. Mas, na verdade, em relação ao imobiliário, eu acho que, tal como a Covid nos trouxe novos desafios, acho que aqui também vai existir, porque para a habitação, efetivamente, temos as questões as zonas de baixa densidade e as regiões autónomas. A verdade é que, por exemplo, Lisboa e Porto, em termos e digo Lisboa e Porto sem desprimor, porque há outras cidades como Coimbra, Aveiro, Évora, que têm vindo a crescer imenso, com projetos bastante interessantes, quer na ótica de um promotor que o esteja a desenvolver, quer na ótica de um proprietário ou de alguém que até venha depois a arrendar a esse investidor o imóvel, mas a verdade é que irá permitir olhar para o tecido imobiliário não só na ótica da habitação, mas, por exemplo, na ótica do comércio, na ótica de escritórios, na ótica de serviços, de lojas e por aí fora. Portanto, eu também acho que vai ser um desafio interessante ver. E a minha opinião para já é essa, mas acho que de todo vai impedir ou vai limitar os investidores de não quererem vir e investir em Portugal nessa ótica. Na minha opinião, eu concordo, subscrevo a opinião da doutora Raquel, principalmente acho que o Golden Visa veio para ficar, acho que é um programa que está muito bem desenhado, nós aqui trabalhamos com o programa desde o seu início, e tem funcionado, tirando eventuais ou pontuais situações que possam ter ocorrido menos claras, mas quer dizer, uma andorinha não faz a primavera, não é? Eu acho que o programa na sua natureza está bem conseguido e está bem desenhado, e que se deverá manter, e portanto, obviamente, tudo aquilo que são estas limitações que vêm sendo anunciado na comunicação social e agora se materializaram nesta nova alteração legislativa não são mais do que limitações ao próprio programa do Golden Visa, e portanto acho que não vão conseguir afetar o programa, porque existem várias soluções que se mantêm. Por exemplo, o mercado habitacional está totalmente restringido com a questão da localização. Mas, por exemplo, se estivermos a falar da comercialização de unidades em empreendimentos turísticos, que é uma coisa que há bastante, que hoje em dia é uma coisa que se mantém, as lojas, o comércio vai se manter também, eventualmente até pode haver aqui uma ligeira subida dos preços desses determinados imóveis e um aumento da procura. Agora, e para não me estar a repetir também aquilo que a doutora Raquel já disse, com o qual eu concordo e subscrevo, apenas para dar aqui a minha opinião muito pessoal sobre este tema, ou seja, eu acho que aquilo que nós estivemos a fazer para criar limitações ao Golden Visa, eu acho que é uma política errada, e portanto é uma política errada, uma política de quem não sabe o que é que está a falar e o que é que isto gera e o bem que isto trouxe ao nosso país. Basta nós vermos como é que estava a nossa cidade antes do programa do Golden Visa e como é que está a nossa cidade de Lisboa agora, portanto é do dia para a noite. Tudo aquilo que é este programa do Golden Visa, tudo o que gera à volta disto, desde as viagens para Portugal, os voos, a TAP, que tanta gente fala nos problemas da TAP, ou seja, a TAP é manifestamente beneficiada com o nosso programa Golden Visa. Os advogados, obviamente, que fazem o seu trabalho, toda a área da construção civil é evidentemente beneficiada, os hotéis, porque as pessoas vêm para cá, têm que ficar nos hotéis, os arquitetos, ou seja, os restaurantes, tudo aquilo que é o investimento, porque estas pessoas vêm para cá para investir, vêm para cá para viver cá, vêm cá para gastar dinheiro, para gerar negócio, para gerar economia, e portanto acho que estarmos a desinvestir ou a desincentivar
este programa, que tem sido um dos motores da nossa economia e do desenvolvimento do nosso país nestes últimos 7 ou 8 anos, acho que é um erro político, não deixa de ser político, evidentemente, uma escolha, uma decisão política, mas acho que é um erro, é uma decisão política errada, e pronto, e quer dizer, é mais alinhada com a esquerda, evidentemente, que agora estamos nesta geringonça fase 2, não é? Mas pronto, a minha opinião muito pessoal é que acho que se devia incentivar este tipo de programas de imigração e não criar políticas de desincentivo, mas com esta legislação em vigor e com estas alterações legislativas que temos, e se mantiverem, acho que não serão suficientes para terminar ou modificar o programa ou afetá-lo substancialmente. Acho que mantendo-se como está, ainda assim vamos conseguir manter o programa e manter todas as vantagens que o programa nos tem vindo a trazer ao longo dos últimos anos. Também pegando um pouco no que o Dr. João estava a dizer, há outro fenómeno aliado aos vistos gold, pelo menos que nós temos constatado aqui, que é a criação dos fundos de investimento, e é uma modalidade que, a meu ver, e as estatísticas também o dizem, cada vez mais há investidores que preferem fazer a aquisição do visto gold através do investimento deste tipo de fundos. E mesmo apesar da legislação que vai entrar em vigor a 1 de janeiro de 2022 permitir, mas ter aumentado o valor, portanto passámos de 350 mil euros para 500 mil euros, a verdade é que nós temos também assistido a uma criação bastante grande deste tipo de fundos, que de uma forma indireta vão acabar também por ser um motor na área de imobiliário, porque acaba sempre por ser um ativo fixo, tangível, palpável, que as pessoas conseguem perceber onde é que tem o retorno desse fundo, e portanto eu acho que, por outro lado, não concordo e subscrevo a questão da opção política. Eu pessoalmente acho que é uma estratégia bastante errante, mas é o que nós temos e é com isso que nós vamos ter que trabalhar, não é? Mas a questão dos fundos também vem permitir divulgar outro tipo de forma de estar e também, quiçá, atrair algum tipo de perfil de investidores que está mais habituado, em vez de ter que ficar obrigatoriamente, por exemplo, com o imóvel, através dos fundos, na ótica portuguesa e, portanto, de quem cá está, e como o Dr. João disse bem, de construção civil, advogados, imobiliários, promotores, quer dizer, todo o setor, toda a atividade que é transversal a todos, quer dizer, e acabamos por, com os fundos, também de alguma maneira conseguir alimentá-los, se é que me permitem usar este termo, conseguimos alimentá-los no sentido deles também conseguirem ter como ativos o tal património que, se calhar, a partir de 1 de janeiro deixa de ser possível via visto gold direto da aquisição de propriedade. Muito obrigada aos dois. Deixamos agora espaço para um breve intervalo, voltamos já a seguir. Ações e obrigações. Investimento e poupança. BCE e FED. Resultados e empresas. Análise e gráficos. Analisamos isto tudo e muito mais todas as semanas no Mercados em Ação do Jornal Económico. Temos analistas de topo em estúdio e em direto de Londres, Washington e de vários pontos do globo. No Espaço Empresas convidamos líderes de negócios que marcam a diferença em Portugal e lá fora. Contribuímos ainda para a literacia financeira com a palavra da semana. Não percam Mercados em Ação nos sites e nas redes sociais do Jornal Económico. Voltamos à emissão com os advogados Raquel Galinha Roque e João de Moraes Vaz, com quem estamos a falar do mercado imobiliário em 2021 e 2022. Doutores, muito obrigada por estarem aqui connosco. Falávamos dos vistos gold há pouco e do erro político que os dois acreditavam ser esta revisão, mas os argumentos, as críticas, no fundo, em relação a este regime, que pode ser o alvo de algum branqueamento de capitais, evasão fiscal, algumas contra-argumentos nesse sentido. Acham que se justifica haver esta desconfiança? Na minha opinião, vamos lá ver, em relação ao branqueamento de capitais, não é propriamente o visto gold que vai permitir aumentar ou diminuir o branqueamento de capitais ou a evasão fiscal. Nós temos regras cada vez mais estritas e restritivas e de compliance a nível europeu e, portanto, o branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo, que acabam por estar muito em voga e mesmo cada vez mais a termos de cumprir obrigações. A verdade é que nos vistos gold, se nós virmos todos os intervenientes ou todos os documentos que são necessários submeter
quando um cliente investidor vem, quer dizer, é obrigatório abrir uma conta bancária em Portugal. Há um primeiro compliance logo nos bancos. Os bancos estão controladíssimos e supervisionados pelo Banco de Portugal, e o Banco de Portugal responde a nível europeu ao Banco Central Europeu. Portanto, só aqui há todo um compliance, um primeiro trabalho feito por uma entidade que nem sequer participa, nem tem nada a ganhar com o investimento feito pelo cliente. Abrindo a conta, cada vez que é feita uma transferência internacional, o próprio banco faz o controlo da origem desses capitais. Em termos de imobiliário, que é o tema que nós estamos aqui a tratar, as próprias mediadoras hoje em dia é obrigatório o preenchimento de um formulário, o chamado KYC, o Know Your Customer, que é obrigatório. Em termos de CEF, chamemos-lhe, que ele ainda continua com o mesmo nome, creio, é obrigatório a apresentação das declarações, quer do banco a atestar as origens dos capitais, que passou pela conta bancária portuguesa e por aí fora, os registros criminais. Há todo um estudo feito em relação, mesmo nós como advogados temos a obrigação hoje em dia também de saber a origem dos fundos dos clientes, de participação. Portanto, isto para dizer que hoje em dia, como aliás pegando no que o Dr. João disse há pouco, é um sistema, é um regime, é um programa que cada vez mais tem sido bem estruturado em todas estas óticas e, a meu ver, cada vez mais. Além de que há outra questão, em termos de evasão fiscal, mesmo o próprio Estado, com os valores de investimento que existem no imobiliário, quer dizer, os impostos existem, são pagos, não há aqui qualquer tipo de possibilidade, pelos valores investidos e aqui em causa e pelo procedimento todo que é exigido, mesmo em termos de submissão do documento, do pedido, da autorização de residência com base neste tipo de investimento, que permita qualquer escape. Portanto, a meu ver, eu acho que os vistos gold, a desculpa, se me permitem o termo, em termos políticos, de ser uma maneira de branquear capitais, a meu ver, é errada. Eu concordo, subscrevo integralmente o que a doutora Raquel disse, é errada e É parece-me. ao fisco. Vamos lá ver, aquilo que a mim parece é que é um argumento, é uma falácia, é um argumento fácil, é um argumento populista e que em nada corresponde à verdade, por várias razões. Em primeiro lugar, porque se porventura existisse, que não existe, mas se existisse algum problema deste de branqueamento de capitais, de fraude fiscal relacionada com este investimento, aquilo que caberia ao Estado era criar os mecanismos para combater ou para fiscalizar esses recursos e esses rendimentos que são esse dinheiro que é transferido para Portugal. Não combater o programa com base nesse argumento, que deixa de fazer qualquer sentido. Toda a estruturação do negócio, quer na compra de imóveis, quer na subscrição de unidades de participação, quer no investimento através do depósito de um determinado montante num banco em Portugal, quer o próprio CEF em si, todo o programa está sujeito a um escrutínio grande e alargado e que permite, evidentemente, combater todas estas pequenas ou pontuais situações que possam existir. Nós temos aproximadamente, e salvo erro, 10 mil investimentos que foram feitos e que foram candidatos ao Golden Visa, e portanto eu não ouvi ninguém foi dizer que destes 10 mil que temos feitos com sucesso e que meteram cá o dinheiro e pagaram os seus impostos e as taxas ao CEF, etc, quantos é que tiveram problemas relacionados com o branqueamento de capitais. É que se houvesse um estudo feito sobre isto, aí eventualmente poderia existir um argumento e íamos tentar arranjar a melhor forma de o combater. Agora, simplesmente lançar para o ar, isto tem problemas de branqueamento de capitais ou o que quer que seja, mas depois não há nada, não há nenhum não há nada palpável, ou ainda que exista, se destes 10 mil, se tivemos em 10 mil casos tivemos um problema, eu acho que isto, quer dizer, combata-se esse problema e não se prejudica os restantes 10 mil, não é? E portanto acho que novamente, e não me querendo repetir, mas o programa está bem desenhado, estes problemas de branqueamento de capitais, etc., estão bem acautelados e estão bem salvaguardados com aquilo que é a legislação e as várias entidades transversais a este programa que nós temos e, portanto, acho que esse argumento não tem qualquer sentido. Muito obrigada, é assim que terminamos esta edição do Falar Direito. Nós voltamos na próxima semana com outros convidados, novos temas. Até lá, continuem-nos a acompanhar em jornaleconómico.pt.